Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo novamente ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu, nós e a gramática. Hoje, nós, eu, você e eu e a redação. Vamos aprender neste momento, nesta aula, como é que é o critério de correção, como é que a banca faz a correção. Vou focar um pouco na banca CESP porque ela tem um formato um pouco diferente, tá? De correção. As outras bancas trabalham meio que da mesma forma. Me ajeitando na cadeira que começa a cansar o corpinho. Vamos lá, então? Sem muita enrolação. Padrão conceito. Esse aqui é o padrão conceito CESP, tá? Então, como é que a banca faz a correção? Primeira coisa, quando ela traz no edital, ela vai trazer para você a especificação da nota. Volta para mim aqui. Ela vai trazer para você a especificação da nota. Então, no edital vai estar lá macroestrutura, vale 8 pontos. Microestrutura, 2 pontos. Se a banca não fizer isso, na própria prova ela vai fazer isso todas as bancas, tá? Isso não é só a banca CESP. E isso, essa parte de como ela divide a nota, vem em todas. Então, se ela não fizer isso, a banca vai fazer o seguinte. Se você escutar um miado aí, não se preocupe não, que é o senhor Chorão. Adicionar página. Então, se a banca não trouxer no edital especificando microestrutura, que vale, por exemplo, 2 pontos. Aí, macroestrutura, vale, por exemplo, 8 pontos. Olha só, nem sempre a banca traz esse nome, micro e macro. Ela pode trazer parte formal, parte textual, tá? A gente já viu aí os sinônimos para esses nomes micro e macroestrutura. Tema, 8 pontos, tá? Se ela não trouxer assim no edital, minha gente, o que ela vai fazer? Lá na sua redação, então vai estar o tema aqui. E aí, o próprio enunciado vai te falar quanto vale, vai falar a nota, ou aqui nos tópicos, quando vem tópico, tá? Isso para o caso de tópico, ela vai colocar aqui dentro, ó, a nota. Vamos imaginar que a sua redação vale 10 pontos, tá? Então, aí aqui dentro desse espacinho, ela vai colocar, por exemplo, 2,5, esse aqui vale 3, e esse daqui vale 3,5. 3,5. Nós não fechamos aqui 10 pontos, fechamos? Não, tá faltando uma notinha aqui. Porque eu tenho 6, 7, 8. Ainda tá faltando, acho que 2 pontos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1,789. Tá faltando 1 ponto. Esse 1 ponto que não está aqui, quando a banca não traz, é o ponto de microestrutura, é o ponto gramatical, é o ponto de apresentação, é a divisão de parágrafos. Então, essa nota que faltou aqui vai ser a nota da redação, da microestrutura, quando ela não faz isso aqui, ó, no edital, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, padrão banca CESP. O que a banca CESP faz? A banca CESP, ela divide por conceitos, tá? Deixa eu virar aqui um pouco essa luz, porque ela tá vindo no meu olho. A banca CESP, ela divide por conceitos. Então, eu tenho conceito 0, conceito 1, conceito 2 e conceito 3. É assim que ela divide a sua nota. E o que significa cada conceito desse? O conceito 0 não tem segredo, o próprio nome já diz, eu vou zerar. Minha nota vale 0, nada. Quando é que isso acontece? Fuga total de tema. Fuga total de tema. Não há nem o que se discutir, ensinar o que é fuga total. Ela te perguntou sobre X e você foi parar em Nárnia. Ela perguntou, por exemplo, sobre o Código Penal e você falou do Código de Trânsito. Então, fugiu totalmente do assunto. Fuga total de tema. Não tem conversa, é 0. Conceito 1.
O conceito 1, minha gente, não é fuga parcial. Fuga parcial vai ser a parcialidade da nota. Professor, e quando tem fuga parcial, o que acontece? Vai ser a proporcionalidade da nota. Ah, eu fugi só um pouquinho, então você vai tirar vai perder ali 1/3. Ah, eu fugi a metade do assunto, então você vai tirar a metade da nota. Então, tem uma proporcionalidade em relação à fuga parcial de tema, tá? Mas o conceito 1, ele diz respeito apenas quando você responde o tópico. Então, a banca, vamos imaginar que a sua banca perguntou lá, ela trouxe um tema e ela te pergunta no tópico 1 qual a previsão legal desse tema. Isso aqui, gente, serve para redação, tá? Isso que eu tô te falando, esse conceito de nota, vale para questão e vale para redação, tá? Quando não valer para questão discursiva, eu vou abordar, vou te clarear aqui. Mas, por enquanto, vale para questão discursiva e vale para redação. Então, a banca te perguntou qual a previsão legal de furto. Aí você foi lá e colocou assim, ó, a previsão legal do furto é o Código Penal, artigo 155. Não falou nada, não argumentou, não tem nada de informação. Só respondeu. Isso chama só responder. Esse só responder o tema te dá apenas 1/3 da nota. Então vamos imaginar que esse tópico aqui vale 3 pontos. Você vai tirar apenas 1 ponto desses 3 pontos. E ainda desse 1 ponto seu aqui, você ainda vai perder e vão ser descontados os erros gramaticais, tá? Então, beleza. Conceito 2, minha gente. O conceito 2 é quando você responde e argumenta. Ainda vale para a questão discursiva, tá? Aqui ainda vale para a questão discursiva. Então, eu vou responder e vou argumentar. Ainda dentro da previsão legal do furto. Trouxe aqui um exemplo. O crime de furto é tipificado no artigo 155 do Código Penal. Tal previsão apresenta o verbo subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel, como a ação do crime. Sob a égide da lei, o criminoso condenado poderá ter pena de reclusão de 1 a 4 anos. Olha só, aqui ó, eu estou justificando. Dizendo o que é este crime, tá? Então eu justifico o que é este crime e não apenas digo onde ele está, qual a previsão legal para ele. Aqui eu tiro o conceito 2. O que é conceito 2? Vale 2/3 da sua nota. Então, se o teu tópico está valendo 3 pontos, você vai tirar aqui 2 pontos. E ainda serão descontados aqui, ó, os seus erros gramaticais, tá? Daqui ainda saem, desses 2 pontos seu, ainda saem os erros gramaticais. Professor, então como é que eu faço para tirar a nota toda? A nota toda, isso já não vale, ó, não vale, está fora questão discursiva. Tá? A questão discursiva não entra aqui. A questão é só responder e argumentar. Não precisa dessa parte. Essa parte é a parte de conexão. Eu tenho que ligar os assuntos. Então, eu tenho lá 3 tópicos. Eu tenho que conectar. Por que eu tenho 3 tópicos? Ah, esses 3 tópicos estão ligados de tal forma. Então, eu tenho que fazer a conexão entre eles. Eu tenho que conectar os parágrafos. Então, é aqui que entram os nossos conectivos. É aqui que entra a conexão dos assuntos, tá? Só dessa forma que você vai tirar, dos 3 pontos que valem, você vai tirar 3. Você gabarita. E aí, depois disso, é que eu vou perder os erros gramaticais. Ou você acha que você ainda não vai perder erro gramatical? Vai. Se você errou, vão descontar os seus erros gramaticais. Beleza? Então, isso é conceito 3. É dar lógica, ligar, fazer coesão ao assunto. Exemplo. O crime de furto está tipificado no artigo 155, é o mesmo texto de cima, tá? Mesmo tempo, ó. Código Penal, tal previsão apresenta o verbo subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel como ação do crime. Sob a égide da lei, o criminoso condenado poderá ter pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ainda, olha só, eu vou começar meu novo parágrafo e provavelmente tem um novo tópico.
ainda de acordo com a previsão legal do Código Penal, se o criminoso for primário e a res furtiva for de pequeno valor, o juiz poderá substituir a pena. Então aqui, ó, eu tenho um novo tópico, vou abrir um novo parágrafo e eu ligo os assuntos. Por que eu tenho mais de um tópico? Como é que eu ligo esses tópicos? Então não é simplesmente responder. Isso não precisa na questão discursiva. A gente vai ver lá na frente. Mas na questão discursiva isso não tem peso, tá? Por quê? Eu posso simplesmente responder de forma aleatória cada um. Tem que responder e argumentar. Isso tem. Mas eu não preciso conectar um assunto ao outro, tá? Então, isso, meu caro, são conceitos banca-CESP. E outras bancas? As outras bancas não fazem essa distinção de conceito. As outras bancas querem que você responda, argumente e conecte também precisa, tá? Precisa. Só que, no entanto, ela não faz esse desconto da nota de forma conceitual, tá? Então, cada banca vai ter ali uma forma diferente de cobrar. Geralmente, isso vai estar especificado em cada edital. Por que eu trouxe a banca CESP? Porque é a banca mais corriqueira, mais comum aí de ter redação. Apesar de que hoje várias bancas trazem prova discursiva, questão ou redação, mas cada uma tem uma contagem de nota diferente, tá? Ela cobra de um todo e não por conceitos como a banca CESP. E aqui está o padrão resposta. Quando você faz a sua redação, a banca traz para você o padrão resposta. Olha só, ela diz o que você deveria ter escrito, está aqui, e aí aspecto, ó, conceito 0, tá vendo? Foi o que eu falei para você. Conceito 1, conceito 0, conceito 1, conceito 2, conceito 3, ó. Desenvolveu, articulando-o. Vou deixar maior. Bem grandão, bem grandão. Desenvolveu, olha, não abordou, fuga de tema. Mencionou o aspecto, mas não desenvolveu. Então, o que é mencionar? Responder. Mas não argumentou. Desenvolveu o aspecto, ó, agora aqui desenvolveu o 2. Então, ele argumenta, responde e argumenta. Inconsistente e desconectado. Então, eu vou respondendo, mas eu não conecto os parágrafos. Isso aqui, minha gente, é para fazer referência, que eu tenho certeza que você já viu aí na internet, tem professor que diz assim, ó, só responde. Só responde cada tópico. Não vale só responder cada tópico. Tem que ser consistentemente, tem que ser articulado com os demais temas. Então, se eu não tenho isso, eu não gabarito. Vou reprovar? De jeito nenhum. Mas eu tiro apenas 2/3 da nota. Além desses 2/3, eu vou descontar os erros gramaticais. E é aqui que você vai perder muita nota. Tá bom? E agora sim, os formatos mais cobrados. E eu vou voltar aqui para uma tela em branco. Então, os formatos mais cobrados, quais são, minha gente? Então, agora aqui, para você saber o que a gente está fazendo. Formatos cobrados. Tá? O que são esses formatos? Estou com um papelzinho aqui que eu coloco na frente da câmera não, na lâmpada, tá vendo? Ó, faz diferença. Escurece, clareia. Escurece, clareia. Mas ele está atrapalhando, então eu tirei, por enquanto. Então, vamos lá. Formatos mais cobrados. A gente tem 3. 1, 2, 3. Tema aberto. Eu já vou mostrar um modelo, tá? Forma todinha de cada um deles. Tema aberto é quando vem um texto motivador e só aquela linha lá com tema. Aborde sobre a importância da sociedade dentro da mídia digital. Só um tema, tá? Isso a gente chama de tema aberto. Prof, qual banca trabalha com isso? Hoje a gente não tem uma banca específica que faça isso ou aquilo. Todas as bancas têm trabalhado todos os formatos, tá? Agora eu tenho um tema com tópicos, que eu vou ter o meu tema, eu tenho este tema, eu vou ter o meu tema aqui também,
Todos eles têm texto motivacional, tá, gente? A gente vai entender por que existe o texto motivacional já já. E aí, eu tenho tópicos para abordar de acordo com o tema. Então, isso é tema aberto, isso é tema com tópicos. E o último é estudo de caso. O que é o estudo de caso? O estudo de caso é, eu tenho um tema, antes do meu tema eu tenho uma história, um fato, vai ser narrado alguma coisa aqui, e além dele eu tenho os tópicos, tá? Nem sempre vem com tópico isso aqui, ó. O tópico vai ser facultativo no estudo de caso, tá? Geralmente tem, porque eu vou ter uma história e eu tenho vários questionamentos sobre essa história, tá? Então são formatos diferentes aí na hora de a gente especificar e montar a estrutura. Isso aqui, esta estrutura, faz parte da forma, tá? Da parte formal da nossa redação. Então, como é que eu vou estruturar cada uma? É a parte formal da nossa redação. Beleza? Então, exemplos aí, ó, modelos. Aqui, ó, eu tenho um tema aberto. Aqui está o nosso estudo de caso, tá bom? Aqui está o nosso estudo de caso, que quando a gente for abordar interpretação de tema, eu vou explicar especificamente como é que funciona, mas o estudo de caso a gente chama de delimitador de tema, delimitador. É importante que você, meu aluno, leia o estudo de caso e é ele que vai direcionar para que lado que você vai. Então, tem de ler, sim, o texto motivador, tá? E aí, aqui, ó, eu tenho o meu tema. Aqui eu tenho o meu tema, tá? Então, aqui está o tema. O texto motivador e o tema. Isso é um tema aberto. E esse aqui é um tema da FCC, de 1900 e bolinha. Mas foi um que eu achei visualmente bonito para pôr aqui. Aqui, tema com tópicos. Não estudo de caso, tema com tópicos. Então, eu tenho aqui, ó, o meu texto motivador. Motivador. E aqui eu tenho o tema. E aqui eu tenho os tópicos. Gente, na hora de escrever a redação eu vou explicar certinho, tá? Porque quando a gente tem a argumentação, eu tenho uma tese, eu tenho que criar uma tese. Aqui não precisa de tese. Aqui é só explanar o assunto. São diferentes. Esse daqui era uma redação da Banca CESP, expositiva informativa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só. O texto motivador aqui, só para... A gente vai ver isso com calma depois, mas só para a gente já entender. O texto motivador é o seu delimitador. Então, você vai ler esse tema e vai ver qual é o foco principal deste texto motivador. E dentro deste texto motivador, ele está falando sobre a importância da formação de mão de obra, de se qualificar. Não é porque eu estou falando de patrimônio, de história, que o profissional não tem que ser preparado, qualificado. Então, eu tenho que ter este assunto de preparação, qualificação, mão de obra dentro do meu tema, mesmo que ele não esteja aqui. Eu vou ter que trazer este delimitador aqui dentro, tá? Mas a gente vai ver isso com calma. Então, aqui, ó, olha o que eu falei sobre nota. Olha o que eu falei sobre nota. Ela traz, tá vendo? Ela traz aqui a nota. Aí, digamos, vamos imaginar que eu tenho 4 pontos. Vamos imaginar aqui, ó, que esta redação valia 4, né? 40. Vamos imaginar que essa redação valia 40. 15 com 15 dá 30, mais esse 8 dá 38. O que faltou para esses 40, são 2 pontos, vai ser aqui a sua parte de microestrutura, que é a apresentação. Então, isso significa que a parte gramatical não reprova, porque só vale 2 pontos. Isso aqui é banca CESP. Tem banca que não traz essa especificação aqui, tem banca que não traz essa especificação, e aí a parte gramatical pode sim reprovar,
Você vai descontando, descontando. Ela traz, por exemplo, cada erro gramatical, cada erro perde um ponto. Então, se vale 100, você tem 100 erros, você perdeu e reprovou, tá? Então, está aí. Essa daqui é uma redação Banca CESP, já mostramos o formato. E agora aqui eu tenho um texto com estudo de caso, tá? E aqui eu tenho um estudo de caso. O que é o estudo de caso? Note que aqui você tem uma historinha, né? Um caso hipotético, uma história, ou um caso hipotético. Professor, história com H, sem H, vamos colocar com H aqui, que não vamos entrar nessa celeuma por enquanto, tá? Então, tem uma história, um estudo de caso, um caso hipotético. Tá, olha, à noite, no retorno para a delegacia, depois de cumpridas outras diligências, policiais civis suspeitaram, com razões justificáveis, da ocorrência de tráfico de drogas em determinada residência. Imediatamente, entraram à força no local e realizaram busca e apreensão no domicílio. Então, aqui o nosso caso hipotético e aqui, ó, considerando entendimento do STF, responda de forma fundamentada os aspectos sobre a legalidade da entrada na residência. Então, aqui está o nosso tema. Note que ele não colocou numa linha em negrito o tema. O tema está aqui, ó. A legalidade sobre a entrada na residência. E aí, aqui, os tópicos, tá? Então, isso aqui é estudo de caso com tópicos. Pode ser que o seu estudo de caso não venha com isso aqui. Venha apenas a respeito da legalidade da entrada na residência e a apreensão, de busca e apreensão. Então, se vier assim, é o mesmo formato de um tema aberto e a gente vai ver depois aí como é que a gente escreve, tá bom? Vamos voltar para cá. Já já eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é que eu vou escrever, como é que eu estruturo cada um deles. Primeiro a gente vai ver a parte formal, a forma da estrutura, e depois eu vou mostrar como é que eu escrevo uma redação, tá? Dando modelos, dando exemplo de cada um desses formatos de redação, tá? Redação, isso aqui é redação, não é questão discursiva. Redação, beleza? Então a gente vai ver primeiro tudo que tem respeito com redação. Depois a gente vai para a questão discursiva, porque o assunto é bem diferente um do outro, tá bom? Beijo